Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer. Sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural, e sem que para isso fosse necessário a produção de um milagre. Tomemos outro exemplo, em que não entre a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore, estala o raio e o mata. Poderá dar se tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem? Dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore, por se achar debaixo dela o homem. A este, sim, foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore, sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida, só por não lhe estar debaixo da fronde o homem. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projetil que apenas lhe passe perto sem a atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projetil? Se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que empunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal. Porquanto, uma vez disparada a arma, o projetil segue a linha que tem de percorrer. Que se deve pensar das balas encantadas de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? O que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou lhe surjam obstáculos, é porque Deus assim o quis. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Eles se comprazem em vos causar aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que se a tua louça se quebra, é mais por descuido teu do que por culpa dos espíritos. Destes, os que provocam contrariedades obram impelidos por animosidade pessoal ou assim procedem contra qualquer, sem motivo determinado, por pura malícia? Por uma e outra coisa. Às vezes, os que assim vos molestam são inimigos que granjeastes nesta ou em precedente existência. Doutras vezes, nenhum motivo há. Extingue-se com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra? Muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram. Mas também não é raro que continuem a perseguir-vos
cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Pode-se pôr termo a isso? Por que meio? Podeis, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem, acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Demais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão, por verificarem que nada lucram. Têm os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? De todo não, porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Ficai igualmente sabendo que de vós depende, muitas vezes, poupar-vos aos males, ou quando menos atenuá-los. A inteligência, Deus vô-la outorgou, para que dela vos servais. E é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Mas não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Mas não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Esse é o sentido destas palavras. Buscai e achareis. Batei e se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece sê-lo. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhes pedem que assim aconteça? Algumas vezes como prova. Quase sempre, porém, recusam, como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderado. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros. Depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que os concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influem nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? Agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade. Que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos. No entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem, e às quais tudo sai bem. Assim é de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem cara essa felicidade de que não são merecedoras, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar.